importância de vocês, o trabalho de vocês para uma condenação ou absolvição de alguém. Em que momento vocês entram? E a importância disso, né? Posso começar? Por favor. Eu acho que na verdade a gente entra desde o comecinho, claro, pós-crime, né? Senão não teria como. E vai até a parte final, na verdade. É mesmo? Vai até a parte final. Tem situações que a gente participa até do julgamento. Né? Vocês vão lá no julgamento? Tem situações que sim. E os caras te fazem perguntas? Tem situações que sim. Inclusive, se a gente for entrar num assunto de algum dos casos, tem um que eu participei. Mas mais pra frente a gente conversa. Então, na verdade, eu acho que ele começa desde aí, mas é uma coisa que essas séries aí, elas inventam algumas coisas e jogam uma coisa nas nossas costas que é engraçado. Parece que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? E trata meio que o nosso cenário como muito tabajara. E a gente faz umas coisas assim que não fica devendo para qualquer mesmo? lugar do mundo. Eu também acho. Não fica devendo. Se a gente fosse qualquer lugar colocar do mundo. o que os americanos têm melhor do que a gente, catalogado melhor as coisas ou É que são é os complicado equipamentos? quando você tem um lugar que o cara ele vai cuidar, vai investigar 10 crimes num ano, enquanto você tem isso em uma semana. Você tem isso em menos. Então a gente tem... Faltam recursos humanos, né? Faltam recursos humanos. O estado de São Paulo, embora a gente tenha algumas questões que fala de falta de contingente, a nossa parte de recursos humanos, pelo menos na nossa realidade aqui em São Paulo, a gente não deve ir para nenhum lugar. Eu acho que o grande problema é o que o Lê comentou sobre a falta de pessoal. Então, o que você brincou no começo que o CSI sai em 24 horas, a gente tem alguns exames que vão demorar meses, porque não tem gente suficiente para analisar isso no laboratório. É uma fila. E recebe do estado inteiro. Tem um laboratório de biologia, um laboratório de física, um de química, para cuidar do estado inteiro. Então é muita coisa. A demanda é muito grande. E a quantidade, né? Acho que você chegou a escutar na Cadepom uma história, né, as lendas da polícia, né, que vieram os japoneses para o Brasil participar de um congresso, um debate sobre essa parte criminal, e eles estavam na Cadepol e eles perguntaram, olha, de repente, quem sabe, talvez, se tiver um local de homicídio, será que a gente pode ver? Porque no Japão não tem, é um por ano. E aí o cara ligou e falou, tem 3 agora, onde você quer ir? Porque é isso, geralmente, no caso de São Paulo, 2 equipes, né? Atuar com homicídios, né? O DHPP e o sangue. Na época que os japoneses vieram, eles tinham um negócio, era maravilhoso. É um rolo, como se fosse um papel Contact, só que é fofinho, né? Sim. E aí eles entram colando isso na cena de crime e depois vem e enrola, né? Que tem aquela lâmina acetinada. Então eles recolhem naquele adesivo fibra, pelo, cabelo. Digital também? Pegada. Aí depois entra a equipe de perícia. Análise, né? Nossa, É uma coisinha assim que já vem, rolo. já gruda naquilo, leva para o lugar para analisar. Mas isso que o Leandro falou, que eu acho que a gente não perde nada para um programa do CSI, é porque no CSI, com uma gota de sangue... É fantasioso. Vem o número da certidão de batismo do cara. É a fotinho do cara assim, isso não existe. A cor do batom, né? A cor do batom é específica de uma loja que só vende às 3 da tarde. Me ajuda. Porque se você for comparar, a gente fala, por exemplo, impressão digital. Estados Unidos não é igual no Brasil, que você tem, por exemplo, o cara vai fazer o RG e coletam a impressão digital. Lá nos Estados Unidos não são não é toda a população que tem a impressão digital coletada. Mesmo? São militares estrangeiros, condenados, né? Mas a população em geral não tem tudo isso. Não é a população inteira. Pelo menos até onde eu saiba. Não sei se mudou alguma coisa, eu acredito que não. E a gente tem um banco aqui, claro. Aí tem alguns problemas de logística, que às vezes um lugar usa um sistema, outro lugar usa outro, e no fim eles acabam muito bem. Mas a gente
tem muita coisa interessante, mas assim, isso daí mostra que esse caso dos Estados Unidos, que o cara bate, sai de tal e sai a fotinho, isso é medonho. E aí você pega lá um CSI, onde você vê todos aqueles recursos visuais que chamam a atenção. Então você vê luzes forense, você vê um luminol. Nós temos isso. É óbvio que teve uma época de escassez, teve uma época de atraso. Mas eu tenho comentado bastante isso. Nos últimos 10 anos, eu acho que o Instituto de Criminalística ele deu um salto tecnológico de 50. Mas também não necessitava algum tipo de unidade brasileira? Tá tudo conectado? Porque não tá tudo conectado, né? Eu também acho que... Se o cara comete um crime aqui e vai lá para Amapá, fica difícil de achar, não fica? Sim. Faz um RG por estado, né? Então. Isso está mudando agora. Vai mudar, não vai? Agora já tá com mudando. RG novo, que é uma coisa que o cara podia tirar um RG em cada estado, mais um no DF. É muito complicado. Mas eu acho que a gente tá caminhando para um lugar bem legal. A gente demora bem legal um pouquinho mesmo. mais que os outros? Demora, mas a gente vai chegar lá. Então a gente não deve nada... Em salário também. A gente recebe igual o CSI. Imagino que sim, né? Aí você também não precisa... A gente não ia entrar nesses assuntos. Melhor não entrar nesses assuntos. Você vê pelos carrões que os caras chegam na cena do beleza, crime, né? eu vou comer uma bala, vocês falam aí, vai. Eu acabei esquecendo de pedir o presente inútil de cada um. Quem quer começar aí? Quem? O Leandro? Começa aí, Lê. O meu presente, ele é inútil porque eu sofri bullying de alguns colegas, né? Porque o que acontece? Uma vez eu comprei uma coisa na maior das boas intenções. O perito, calma aí, vou te explicar. O perito, ele tem um cadáver pra... Fala mais perto do microfone. O perito, ele tem um cadáver pra manusear. Não, né? ainda bem que é isso. Quando você mostrou, achei que era uma cueca. saqueira. Não, achei que era o negócio da cueca. Cueca eu ainda uso. Eu via o elástico assim. O perito, ele tem que mexer num local que é todo contaminado. E ele, às vezes, não tem luminosidade e precisa de uma lanterna. Aí eu tive a brilhante ideia de comprar uma de... tipo um escavador, né? Só que não fez sucesso, cara. Comecei a sofrer bullying. E aí, falei, virou uma coisa inútil. Mas seria útil se eu tivesse pessoas ela que útil, né? Mano, então, o símbolo é uma caveira. Você tá com uma .40 na cintura. Vai me sacar uma lanterna dessa na testa? Só que tá sem pilha, tá? Porque assim, ela tá inútil mesmo. Não, mas vai pro cenário aqui. Obrigado, Leandro. Qual é o outro presente aí? O cara vai tirar do... Não. Agora é a saqueira. Vou até virar o rosto. Agora é a Também saqueira. eu trouxe um. Não, eu trouxe 2, no fim das contas, porque eu achei muito. Eu achei Kozak. realmente inútil. Essa é da época do faroeste ainda. Esse aqui é um coldre de axila que eu ganhei, eu nunca usei na minha vida, eu não sei nem como é que coloca. Parece uma peixeira, né? Eu tentei agora que eu peguei ele pra trazer, eu até tentei colocar minha arma, não deu muito certo. Então, realmente... Mas é legal, porque é um coldre bom, é couro bom, então... Ó, aqui um coldre. Ó. Não faz ideia. Você podia ter contado uma história dele, né? Fala que foi usado pelo seu bisavô russo. Ia ser mais interessante. Uma história, né? Mas foi só uma lojinha que vende acessórios do lado do DH que a Marisa foi se desfazer de coisas que estavam... E ela falou, pode pegar o que vocês quiserem. Nossa. Eu peguei, deve ter uns 6, 7 anos isso aí, tava lá no meu armário. E eu trouxe um bolachão do modelo antigo de distintivo, sem o distintivo. Que também não adianta nada, né? Mas tá escrito polícia, pelo menos, é bonitinho. Se eu colocar o dedo aqui, polícia, não dá, né? Que é o modelo antigo, a gente nem é mais esse modelo de distintivo e tá sem o distintivo, então tava lá e é realmente inútil. Ó, legal. Né? Olha aqui, olha. Mostra na câmera de cima. E a Thelma, deixa eu ver. Eu trouxe um fotômetro pra você. Olha aqui, suas tatuagens são muito legais. Tem um fotômetro aqui. Coloca o braço aqui, por favor, ó. Dá pra ver aqui, Lene? Fotômetro. Sim, ó. Cadê aquele que você mostrou lá do anjo e do... Aqui é meu anjo da guarda e não vai dar pra pôr. Vai? Aqui, ó. Dá pra ver, Lene? O anjo. Dá pra ver. E aquele que eram 3? Acho que é. Aqui, ó. Cadê? Antebraço. Aqui, olha. Olha que legal esse, hein? Tá vendo aí, Lene? Maneiro, hein? Maneiro. É uma arma, Fotógrafo, que é a minha carreira. A arma por ser policial. E um anjo meio demônio, que eu acho que é o bem e o mal. Entendi. Porque você lida muito com... Então eu te trouxe um fotômetro que também não tá funcionando. Mas isso é a essência pro fotógrafo, né? Sabe como funciona?
Esse daqui não. Eu tinha aqueles todo automático lá, que Então, era caro pra caramba. esse fotômetro não nega a minha idade de carreira, né? Porque aí vem, nesse primeiro anel, você vê que tá escrito DIN ou ASA. Hoje se chama ISO, que é a sensibilidade do filme. Então você coloca que filme que você está usando, se é um de 300, de 400, de 1000 tal. E aí com essa fotocélula você aponta aonde você quer medir a luz que você vai fotografar. Aí quando, ó, aqui ele está falando para você que está com uma luz perfeita. Aí você vem com o anel, com a agulha e lê que ele está te dando. O que deu aqui? 18 de abertura com 60 de velocidade. Olha só. 18 de abertura do diafragma com 60 de velocidade para você conseguir bater e ter uma foto perfeita. Você hoje em dia usa celular ou câmera profissa mesmo? Hoje eu uso câmera profissional, digital, semi-profissional, né? Digital e carga do IC. O IC hoje ele fornece uma máquina digital para cada fotógrafo. Se você for pega de surpresa e estiver num local, dá para usar o celular ou ele não tem essa resolução? Eu acho que hoje em dia mais vale você passar por determinadas normativas, mais vale você trazer o local do que passar por determinadas normativas. Então, assim, se você tem uma máquina doada que é carga do Estado, onde você vai obedecer uma fotografação com cartão de memória, com número de série e tal certinho, isso já faz parte de uma cadeia de custódia. Isso já faz parte de uma legalidade daquela foto que você vai compor o laudo. Beleza, minha máquina deu pau. Então, por causa disso, eu não vou trazer um detalhe interessante do local. Eu acho que para tudo tem a exceção. Você vai sacar um celular hoje e vai fotografar, mas raro. Não é o ideal. Entendi. Não é o ideal. Não é o ideal. Entendi. Mas eu acho que você tem que trazer o local de qualquer jeito. Traz o local, né? Perfeito. Então, vocês falaram que o trabalho de vocês começa depois que acontece o crime e vai até o final. Eu vou comer todas as balinhas. Vai fundo, não. Essas balinhas aqui fazem sucesso. É veneno. É bom. Porque a gente entra na parte, né, no início, que já tá rolando a investigação, né? Tá rolando a investigação que vai gerar um inquérito que vai para a justiça julgar. Então, a gente participa de tudo isso, né? Vocês recebem uma ligação? Vocês estão de plantão? Como funciona? A perícia do DHPP, até fazer um adendo quando você falou, mas tudo é crime contra a pessoa, né? Então, o DHPP, ele vem trabalhar com uma área de homicídio que é um pouco mais específica, que é a autoria desconhecida. Aconteceu um crime e ninguém sabe quem cometeu. Então você chama o departamento especializado nesse caso, que no caso é o DHPP. Por ser especializado, ele entende que ele tem que ter uma perícia ali à disposição dele o tempo todo. Então, por logística, nós somos uma equipe do IC que está dentro do DHPP. E esse trâmite... Isso funciona mais fácil. E esse trâmite burocrático, muitas vezes ele é um pouco demorado, né? Então, aconteceu um crime. Em regra, 190 é chamado a Polícia Militar. A Polícia Militar chega no local e realmente vê que é um corpo e vê que é um corpo provavelmente de homicídio, que tem lesão, que tem sangue, tem algum indício ali que mostra que é uma morte violenta. É uma morte violenta, exatamente. E aí eles vão na delegacia diária. Então aqui, por exemplo, a delegacia aqui da região é o 89DP. Eles vão na delegacia diária e informam o delegado. O delegado pega uma equipe, o investigador, vai até o local, confirma aquilo. Realmente isso é um homicídio. Tenta levantar informações, testemunhas, câmera, alguma coisa que possa dar autoria, né? Então, foi um parente, foi um amigo, foi alguma coisa. Não descobriu a autoria, ele volta para a delegacia e aciona o DHPP. Entendi. Aí o DHPP é acionado. Então tem todo um trâmite burocrático até isso chegar no DH que demora algumas horas, muitas vezes. Tá, aí vocês são acionados. Quem é acionado? É uma equipe, é uma pessoa e a pessoa monta equipe? Como que é? O DHPP hoje, ele também tem... Não só ele é um departamento especializado, mas ele atende muitas naturezas, né? Tanto que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Mas o carro-chefe é homicídio, né? Pela quantidade. Então, ele também vai ter um grupo especializado de atendimento de local, que chama GEACRIM. O GEACRIM, ele é composto por quem? Delegado de polícia, investigador, papiloscopista, escrivão, perito e fotógrafo. Entendi. São essas pessoas, exceto o escrivão, que vão para o local de crime. Mas
Tem mais de uma pessoa para cada função, ou não? Você tem... Talvez para investigador. Investigador e papo. É. Papiloscopista também. Hoje eles estão, acho que, em 3. Vamos falar cada um que faz. Por exemplo, papiloscopista. Tem que falar mais rápido, tá? Vamos lá, Lene. Papiloscopista. Papiloscopista. 3 vezes. Papiloscopista, papiloscopista, papiloscopista. Olha! E ele não trabalha com papígrafo. Ixi! Papígrafo. É papígrafo ou paquígrafo? É papígrafo. Mandou bem. O que é? Eu não vou nem repetir. Não, é só um trava-língua. Deixa pra lá. O que é o papiloscopista? O papiloscopista, ele é uma carreira dentro da polícia especializada em impressões digitais. Então, desde as impressões datiloscópicas, impressões palmares, impressões plantares. Então, hoje no DHPP tem uma equipe específica de papiloscopistas, que é o setor de identificação criminal. Então, eles vão desde planilhar presos, por exemplo, para fazer essa identificação do preso, quando ele não pode ser identificado pelas formas convencionais de documentação, para identificar a vítima. Muitas vezes essa vítima é desconhecida ou, às vezes, mesmo conhecida, você precisa confirmar se realmente é ela, se não é um irmão, se não é alguma coisa, que, inclusive, já tivemos casos parecidos no DH. E vão fazer a busca de impressões digitais no local. Então, vamos buscar a impressão digital do autor em qualquer suporte que a gente imagine que o autor possa ter encostado. Um adendo no que o Edu falou. Aqui em São Paulo, capital, a gente vive uma realidade um pouco diferente. Existem lugares, por exemplo, interior, até grande São Paulo, que o perito ele faz o que a gente chama de clínica geral. Então, não tem muito essa questão de eu faço patrimônio, eu faço crimes contra a pessoa. O perito faz tudo. É um cara que vai e faz tudo. E aí, nessas regiões, muitas vezes você não tem um papiloscopista que pode auxiliar, né, nessa questão de coletas. E aí, o perito que é o responsável... Na verdade, o perito seria o responsável pela coleta de todos os vestígios, inclusive a impressão digital. Entendi. Então, aí o perito que acaba fazendo dessas impressões no local. Agora, quando a gente pensa em coletar de vivo ou até de cadáver, aí seria o papiloscopista que vai fazer. Tá, então